Após muitas tribulações, vêm as bênçãos. Meu nome é Eduardo Tomazino, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática a doutrina e convênios na sua vida. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E também, se você puder, compartilhar com outras pessoas, dar o seu like se você gostou do vídeo e também fazer os seus comentários, tá bom? Eu gosto muito de lê-los. Então, essa semana a gente está estudando Doutrina e Convênios 58 a 59. E tem várias escrituras importantes e tem muito conteúdo, muitos princípios e doutrina nessas duas sessões. Mas eu, como sempre, vou focar aqui numa sessão e alguns versículos. Eu queria pegar bem no início de tudo ali, onde os santos haviam passado por muitas provações, o Senhor havia mandado eles fazerem algumas coisas, irem para um determinado lugar, ali no Missouri, e aí muitas coisas aconteceram diferente do que eles imaginavam, né? E muitas provações vieram para eles naqueles momentos. Mas o Senhor falou para eles, né? O Senhor, através do profeta Joseph Smith, disse o seguinte, eu queria compartilhar aqui com vocês, então, na seção 58, versículos de 2 a 4. Pois eis que em verdade vos digo, bem-aventurado é o que guarda meus mandamentos, seja na vida ou na morte. E o que é fiel nas tribulações, recebe maior recompensa no reino do céu. Porque por agora não podeis, com vossos olhos naturais, ver o desígnio de vosso Deus com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. Pois após muitas tribulações vêm as bênçãos. Portanto, vem o dia em que sereis coroados de muita glória. Ainda não é chegada a hora, mas está próxima. Que palavras consoladoras, na verdade. Que tranquilidade nos dá isso, que paz nos dá e que conforto e que esperança nós recebemos através das palavras do próprio Salvador dizendo essas coisas. E tudo bem, né? A gente pode pensar, mas isso foi lá para eles naquela época. Isso se aplica totalmente a nós, se aplica totalmente a você na sua vida agora. Então, tem algumas frases aqui que eu queria reforçar, né, nesse momento. Então, ele falou que o que é fiel nas tribulações recebe maior recompensa no reino do céu. Olha só. Quando o Senhor ele criou a terra, ele, né, o Salvador, o Pai Celestial, e todos que estavam ali com eles naquele momento, na criação de todas as coisas, e quando o Senhor criou o homem e a mulher, ele disse, né, prová-lo-emos com isso, para ver se farão todas as coisas que eu, vosso Deus, os mandar. Então, assim, a provação, as tribulações, elas são necessárias. E a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Mas o mais importante é a palavra é a frase, né? Ser fiel nas tribulações. Porque muitas pessoas desistem no meio do caminho. Falar, não aguento mais, estou passando por muita provação na minha vida, estou passando por muitas dificuldades, eu não vou mais continuar. Vou me afastar do Senhor, não quero mais ir à igreja, ou sei lá, seja lá o que for que a pessoa faça, ela se afasta do Senhor e, puxa, ela deixa de receber, porque ele diz, aquele que for fiel na tribulação, recebe maior recompensa no reino do céu. Então a gente precisa estar focado nisso. Esse é o nosso foco, né? Reino do céu. É onde a gente quer chegar. O meu foco tem que ser vida eterna, o meu foco tem que ser exaltação. Independentemente das circunstâncias que me rodeiam aqui, das coisas que aconteçam aqui na sua vida, na minha vida, independente disso, o nosso foco precisa ser a vida eterna.
E aí tem outra frase no versículo 3 que eu gostei muito também, ele disse, nem a glória, ele está dizendo assim, que a gente não consegue olhar com os nossos olhos naturais os desígnios de Deus. Porque ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele consegue ver o passado, o presente e o futuro, ele sabe lá na frente o que vai acontecer com você. Ele tem um plano para você. E às vezes a gente quer cortar caminho, né? Vamos pegar o atalho aqui, e não tem atalho. Temos que passar por todas as coisas necessárias para nós alcançarmos a vida eterna. Então ele está dizendo, não, você não consegue ver isso. Então, isso é para você, né? Também. Você não está conseguindo ver, talvez, o que o Senhor tem para você lá na frente. Talvez você esteja vivendo ou passando por provações muito duras, muito difíceis, seja de qualquer natureza, física, espiritual, emocional, mental, ou seja lá o que for, familiar, né? Seja qual for a sua provação, você não consegue ver lá na frente o que tem. Mas você tem que ter essa esperança de que o Senhor vai te recompensar lá na frente, que as coisas vão melhorar, que o sol vai nascer. Então, ele está dizendo aqui, ó, você não consegue ver, mas existe uma glória que se seguirá depois de muitas tribulações. E no versículo 4, ele diz, e após muitas tribulações vêm as bênçãos. As bênçãos podem ser de diversas formas, né? A gente não sabe quais são as bênçãos definidas, né, vamos dizer assim, só que o Senhor sabe quais são as melhores bênçãos para a nossa vida. Então, eu creio muito nisso, mas também eu queria deixar aqui um aviso, né, um alerta. Depois de muitas tribulações vêm as bênçãos, e depois das bênçãos virão novas tribulações. E se você se mantiver fiel, como ele falou, né, nas tribulações, você vai receber mais bênçãos. E é assim a nossa vida inteira. Talvez alguns momentos da nossa vida a gente passe por muita tribulação, depois a gente tem as bênçãos ali, a gente, né, conseguiu ser fiel, e aí vem as bênçãos, depois vem outras provações, talvez com menos força, né, contra nós, mas sempre, durante toda a nossa vida, a gente vai ter algum tipo de desafio, algum tipo de provação. Por que isso? Porque nós estamos justamente aqui para isso. Nós estamos justamente aqui, nós nascemos nesta terra justamente para passar por essas coisas. Para ver se nós somos merecedores de estar com Deus e Jesus Cristo para sempre, de estar com nossas famílias para sempre e de ser e de herdar, de ser como Deus ele é e de herdar todas as coisas que ele tem para nos oferecer. Então, isso requer, eu sempre digo, né, até em tom de brincadeira, você pensa que é fácil ser Deus, né? Você tem que passar por muitas coisas. E a gente tem que ser provado em todas as coisas, em diversas coisas. Cristo passou por todas as provações que você pode imaginar. E sofreu, e foi dolorido, e ele sangrou, e ele suou muito. E para que ele pudesse saber e entender o que a gente passa. Então, quando você passa por algum tipo de provação, e eu sei que você está passando, eu tenho certeza, você tem alguma provação na sua vida, você tem algum desafio na sua vida. Ninguém, absolutamente ninguém é isento, porque se for isento, a gente não cresce, a gente não se desenvolve, a gente não progride. E é por isso que estamos aqui. Por isso que você foi mandado a essa terra. Para ter essas experiências, para se preparar para algo muito maior lá na frente. E aí tem a última frase ali no versículo 4, que eu gosto muito também, que ele diz, ainda não é chegada a hora. Ele fala assim, né? Portanto vem o dia que sereis coroados de muita glória. Ainda não é chegada a hora, mas está próxima.
E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Bom, talvez não chegou a sua hora de partir desta vida, e nem a minha hora. Por enquanto, a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, mas se a gente for fiel até o fim da nossa vida, se a gente for fiel nas tribulações, nas tentações, em todas as dificuldades que a gente passar, se a gente fizer isso, a gente vai ser coroado com muita glória. Não sei te explicar exatamente o que seria isso, mas basta-me saber que eu poderei estar com a minha família, poderei estar com Deus e com Jesus Cristo para sempre e poder ser como eles são. Acho que essa é a maior bênção. Mas para que a gente consiga isso, a gente precisa passar por todas essas coisas. É fácil falar, Tomazinho, você está falando aí, mas é fácil você falar, não, eu também passo as minhas, eu também tenho as minhas, e tenho tido as minhas durante toda a minha vida. Vou fazer 60 anos agora em junho de 2025. Daqui a alguns dias, né, vou fazer 60 anos, eu já passei por bastante coisa. Agora, o interessante notar, no meu caso, talvez seja o caso da grande maioria de nós, que as provações ou as adversidades, as tribulações, elas normalmente, não todas, é óbvio, né? Mas uma grande parte delas foram causadas por nós mesmos. Ou, é claro que existem provações que foram causadas por outras pessoas, por outras circunstâncias, mas eu noto que grande parte das minhas, pelo menos, foram causadas por eu mesmo. Eu que não. Eu que tomei decisões erradas na minha vida e acabei por passar por várias tribulações. E me arrependo amargamente disso. Mas o Senhor, mesmo eu tendo provocado essas coisas na minha própria vida, o Senhor ainda foi tão misericordioso que Ele sempre estendeu os seus braços para mim. Ele sempre me socorreu nos momentos em que eu mesmo causei alguma coisa e eu estava sofrendo, fiz talvez alguém sofrer também, mas o Senhor me deu forças para que eu continuasse. Então, faz parte. Então, lembre-se sempre disso. Você sempre vai ter provação, sempre vai ter dificuldade na sua vida, seja de qualquer natureza, porque o Senhor está experimentando você, o Senhor está testando você, o Senhor está... Porque a palavra aprovação é interessante, é uma prova, você está passando por uma prova, e se você passar por ela de forma fiel e digna e até o fim e resistir, você vai ser coroado, como ele falou aqui, com muita glória um dia. Tem uma escritura em Salmos que você deve conhecer, mas que eu sou assim apaixonado por ela. E diz assim, né, Salmos 35, no final do versículo, né, da metade para o final, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha só. Então, e realmente, né, quem nunca chorou, quem nunca molhou o travesseiro? O próprio Neff disse isso, né? Eu molho meu travesseiro à noite. E eu já molhei meu travesseiro à noite muitas vezes. Eu acho que você também já deve ter passado por isso. Mas amanhã sempre chegou, né? O sol nasceu no dia seguinte. Então é isso que vai acontecer com a gente sempre. Então, sempre vai ter o sol. O Senhor vai nos dar, mesmo em meio à tristeza, a alegria. Mesmo em meio à guerra, né, interior, a guerra com outras situações da nossa vida, vai nos dar paz, vai nos dar esperança, vai nos dar força. Então não se esqueça disso, o Senhor não te abandona. Ele pode estar ali esperando que você passe alguns momentos ali, né, para te ajudar, mas Ele nunca te abandona. E eu já disse isso aqui várias vezes, até contei uma experiência de um vídeo que tem lá na biblioteca do Evangelho,
em que o Senhor disse para uma pessoa que estava fazendo um monte de coisa errada, mas que ele se sentia triste por fazer aquelas coisas, que ele não conseguia vencer aquilo. E aí ele ouviu uma voz, né, na sua mente, no seu coração, que era o Senhor falando para ele, dizendo, apesar de tudo, né, que ele estava vivendo, o Senhor disse para ele, eu ainda estou aqui. Nunca se esqueça dessa frase. Todas as vezes em que você estiver sendo provado, passando por muitas provas, por muitas dificuldades na sua vida, nunca se esqueça dessa frase. Porque eu sei do fundo do meu coração, com todas as forças no meu coração, que o Senhor nunca te abandona. Ele sempre vai estar aí, independentemente do que você tenha feito de errado. Independentemente do que você falar, mas fui eu que causei, fui eu que fiz. Mesmo assim, ele está ali e nunca te abandona. E se você buscá-lo com todas as forças do seu coração, você vai superar esses desafios, vai superar os seus pecados, vai superar as suas tribulações, vai vencer, com certeza, cada uma delas. Porque o Senhor, Ele está aí. Né? Gosto bastante daquele hino, né, que o Senhor, Mestre, o mar se revolta, né, maravilhoso esse hino, ele diz lá no hino, né, sossegai, sossegai. Então sossegue-se. Ele está aí, tá bom? Ele está aí. Nunca se esqueça disso. Bom, tem uma jovem, Tori Stone, ela tem os jovens adultos solteiros têm umas publicações semanais, né, nas revistas da igreja para os jovens adultos solteiros lá na Biblioteca do Evangelho. E agora em junho desse mês agora, tem essa publicação dessa jovem e ela fala um pouquinho sobre as provações. Eu gostei muito das coisas que ela falou e achei tão apropriado para os nossos dias, né, para os momentos que a gente está passando. E ela disse o seguinte: é normal sentir tristeza, frustração ou desespero às vezes. Perdas, enfermidades, transtornos mentais, traumas ou maus tratos podem, em especial, ofuscar a alegria e a esperança que queremos sentir e dificultar a visão de uma luz no fim do túnel. Achei fantástico isso, né? Então, ela disse assim, olha, às vezes, né, que a gente está passando por tanta coisa, que a nossa alegria é ofuscada, né? Nossa esperança é ofuscada por tudo que a gente está passando. Mas eu gostei do que ela disse, é normal, porque todo mundo passa, entende? Você não está sozinho nessa. Você não se considera, não se considere assim, eu sou o único que estou passando. Ninguém passa pelo que eu estou passando. Não diga isso. Não diga isso porque todo mundo passa, em maior, menor grau. Enfim, isso depende muito, né, do que é, mas a gente nunca é provado acima do que a gente pode suportar. Então o Senhor, por quê? Você fala, puxa, mas essa provação é muito dura. Mas o Senhor está com você. E se ele está dentro do seu barco, né, como ele estava lá com os apóstolos, e a tempestade vindo, e ele estava lá dormindo, tranquilo, em paz. Eles acordaram ele e ele foi lá e sossegou a tempestade, ele acalmou a tempestade. E ele disse para eles, onde está a fé de vocês? Que é isso? Né? Você não está sozinho não, todo mundo passa por tempestade, todo mundo está vivendo momentos, tem momentos difíceis, menos difíceis, mais difíceis, a vida inteira a gente passa por isso. Então não se preocupe, não ache que você é o que passa mais provações, mais dificuldade na vida, não. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Bom, ela continua dizendo, olha só que eu gostei muito, ela disse, mas é possível sentir alegria em meio à tristeza por causa de Jesus Cristo. Podemos sentir tristeza pelas dores que suportamos e ao mesmo tempo sentir alegria por causa da luz vivificante do Salvador.
Então ele está dizendo, a gente está ali, né? Mesmo em meio à tristeza toda, a gente tem Cristo, que está sempre, eu digo, né? Com os braços estendidos. Eu já disse isso em outros vídeos, queria repetir, o braço estendido não é a mão só assim, um braço estendido, não. Ele está com os dois, ele quer te abraçar. É isso que ele quer fazer, te abraçar. Abraçar nesse momento difícil. Mesmo que você seja o causador das suas provações, das suas dificuldades. Ele sempre vai estar aí, né? Nunca se esqueça. Mas ela disse, a gente pode sentir tristeza, né? Dores e tudo mais, mas também a gente pode sentir a luz vivificante do Salvador. E é interessante isso, porque o Senhor, como Ele não nos deixa sozinho, Ele também nos conforta. Ele nos dá força, Ele mostra o caminho, Ele nos revela certas coisas que devemos fazer. E no mínimo, Ele vai fazer você se sentir em paz, vai te confortar o coração e vai te dar forças. Nem sei se devia usar o mínimo, né? Isso é tão poderoso, né? Não devia usar, não. Ele vai te dar paz, vai te dar alegria, mesmo em meio às tristezas. Muito bem. E aí ela continuou dizendo, olha, estou tentando mudar minha perspectiva. Eu achei muito legal isso que ela disse. Estou tentando mudar minha perspectiva pessimista quando surgem desafios, concentrando-me nas bênçãos que me aguardam, em vez de focar nos meus problemas. Lembra que a gente leu lá em Doutrina e Convênios? Ele disse assim, que agora a gente não pode ver, né? Mas olha, você não consegue ver a glória que se seguirá depois de muita tribulação. Então foca nisso, você não consegue ver, mas você consegue... Não, eu quero focar nas bênçãos, eu quero focar naquilo que o Senhor vai me dar. Porque ele disse no versículo 4, lá, né, 58:4, de após muitas tribulações vêm as bênçãos. Então foca nas bênçãos, não nas tribulações. Foi o que ela ensinou, eu achei fantástico. Então ela disse, às vezes sinto-me dominada pela tristeza, mas me lembrar de Cristo me dá esperança de que a alegria virá. Isso é fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo e não fé nas coisas, sabe? Que nem a gente, eu digo isso, né? A gente precisa ter a gente precisa ter fé em Cristo e não nas coisas. Porque quando a gente tem fé nas coisas, se elas não acontecem, a gente desanima, a gente se frustra. Mas quando a gente tem fé em Cristo, a gente sabe que, bom, eu estou passando aqui, estou vivendo esses momentos difíceis, mas eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que Ele vai me ajudar nesse momento, eu sei que Ele vai me dar forças, vai me dar paz, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio a tantas dificuldades e tantos obstáculos que eu estou passando. Então foca nisso. Qual é a maior bênção? É ter o Senhor com você. Bem, tem outras bênçãos que você vai receber. Mas às vezes eu fico pensando, que bênção maior posso eu ter nessa vida? Do que ter o Salvador do meu lado, dentro do meu barco ali, e a tempestade rolando, né? A tempestade vindo e tentando me destruir, me afastar do Senhor, mas quando eu olho, eu vejo o Senhor ali. Às vezes ele vai estar dormindo, porque ele está em paz. É essa paz que ele quer que a gente tenha. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então a paz dele é muito superior à nossa. A paz que a gente pode imaginar, né? Mas ele está ali. Se ele está no seu barco, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ele vai acalmar a tempestade. As bênçãos virão, lembre-se disso. O presidente Nelson, né, falando sobre o foco, né, eu gosto muito, essa frase é muito poderosa. Ele disse, né, naquele discurso Alegria e Sobrevivência Espiritual, está na Liarrona de novembro de 2016, ele disse, a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida
e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Então, analisando essa frase, o que ele está dizendo para você? Ele está dizendo assim, olha, se você sente alegria, se você está... Eu estou sentindo alegria, eu estou passando um monte de problema, eu tenho alegria. Por quê? Porque você está focando na vida eterna. Você está focando no Salvador. Você está focando naquilo que mais importa. Então, lembre-se disso. A alegria que você sente não tem nada a ver com as circunstâncias, né? Ele disse, tem pouco a ver, né? Ou nada a ver com as circunstâncias. Tem tudo a ver com o enfoque. Então, se eu vou sentir alegria ou se eu vou sentir tristeza, vai ser o enfoque. Bom, se eu estou focado nos problemas, se eu estou focado nas tribulações, então eu perco a alegria, eu só fico triste. Mas se eu conseguir separar isso, então agora eu tenho que, eu tenho esse problema, esse desafio, eu vou trabalhar para resolver ele. Bom, depois disso eu vou sentir paz, eu vou sentir alegria e vamos em frente. Tem outras coisas para fazer nessa vida, a gente não pode ficar o tempo todo focado nos problemas. Eu já fiz isso e só me dei mal. Eu só sofri e não vale a pena. Então, temos os nossos problemas. Tudo bem, às vezes a gente vai chorar, a gente vai molhar o travesseiro, mas no dia seguinte, vida que segue. A gente vai acordar e o sol nasceu, e aí estamos novamente em pé para continuar a nossa batalha. Lembre-se, focando sempre no Salvador, focando sempre na vida eterna, na obediência aos mandamentos, sendo fiel. O presidente Ayrin também, num discurso sensacional, ele faz um discurso, eu até recomendo para você, e o discurso é Testados, Provados e Aperfeiçoados, de outubro de 2020. Esse discurso é muito interessante, porque ele fala, testados, provados e aperfeiçoados. Quer dizer, quando nós somos testados, somos provados, o que está acontecendo com a gente? A gente está sendo aperfeiçoado. Ele fala no discurso, né, o tom assim do discurso é justamente esse. É que as provações e as dificuldades que nós vivemos, elas nos aperfeiçoam. Falei aqui no início. Então, tudo que a gente passa é para o nosso benefício, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso desenvolvimento, é para que cheguemos à estatura de Cristo. Esse é o objetivo principal. Mas seguindo aqui, ele disse várias coisas interessantes. Ele disse, a maior bênção que receberemos quando nos provarmos fiéis aos nossos convênios em meio às nossas provações é a mudança de nossa natureza. Que frase espetacular, né? Ele está dizendo, olha, a maior bênção que a gente recebe no meio das provações, das dificuldades e tudo mais, sendo fiéis aos convênios que a gente fez, ele está dizendo, o que vai acontecer comigo? Vai mudar a minha natureza. Vai mudar minha natureza carnal para minha natureza espiritual. Eu vou mudar de homem natural, né, para um homem espiritual. E é isso que vai acontecer com você. A gente tem que ser fiel em meio às tribulações, mesmo que elas sejam muito difíceis. Lembre-se disso. O Senhor dizendo para você, eu ainda estou aqui. Ele está sempre lá. Mas ele continua dizendo, né? Ao escolhermos cumprir nossos convênios, ele fala disso e é importante a gente lembrar disso. Continue guardando os convênios, continue guardando os mandamentos, mesmo em meio a muita provação. Ele disse, ao escolhermos cumprir nossos convênios, o poder de Jesus Cristo e as bênçãos de sua expiação podem surtir efeito em nós. Nosso coração pode ser abrandado para amar, perdoar e convidar outras pessoas a se achegarem a Cristo. Nossa confiança no Senhor aumenta e o nosso medo diminui. Que coisa linda, né? Então, quer dizer,
passando por tudo isso, nós escolhermos Cristo, escolhermos olhar para Ele, segui-lo e guardar os seus mandamentos, viver os convênios que você fez, que eu fiz. Se a gente faz isso, Ele está dizendo, olha, o nosso coração vai ser abrandado. E a gente vai perdoar mais, a gente vai amar mais, a gente vai convidar as pessoas a se achegarem a Cristo, não só por palavra, mas por exemplo, né? Trazendo as pessoas, olha, eu gosto muito, né? Tem uma frase que diz que a gente tem que viver de modo, a gente tem que seguir a Cristo, né? Tem que viver de modo a que as pessoas olhem para nós e queiram seguir Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Né? Então, é isso que ele está dizendo aqui, olha, a nossa natureza ela vai mudar e o nosso medo vai diminuir em meio às dificuldades. Ele disse mais, além disso, precisamos notar as tribulações de outras pessoas e tentar ajudá-las. Achei aí, eu falei, puxa, né? Quer dizer, eu já estou passando por um monte de provação, vou ter que ajudar outra pessoa a vencer as dela? E ele disse, isso será particularmente difícil quando já estivermos de modo angustiante passando por nossas próprias tribulações. Mas, agora vem, e aqui é muito importante, ele disse, mas descobriremos que ao ajudarmos outras pessoas com seus fardos, mesmo que em um pouco, nossos ombros serão fortalecidos e perceberemos uma luz em meio à escuridão. Então eu estou passando por provações na minha vida, estou passando por uma dificuldade e eu ainda tenho que ajudar alguém. E aí ele está dizendo, e quando você ajuda alguém, quando você. Ele até ele fala, mesmo que um pouco, se aliviou um pouquinho o fardo daquela pessoa. Às vezes, você simplesmente chorou com ela. O que mudou? Né? Até eu gosto muito, né? Um dos convênios do batismo é chorar com os que choram, né? De acordo com o rei Benjamim. Eu fico pensando, o que chorar com os que choram ajuda? Ajuda muito. Ajuda muito. Porque quando você chora com alguém, é como se você estivesse dizendo assim, olha, eu sei que está sendo difícil. Eu estou aqui. Estou junto com você. Vamos dividir esse fardo um pouco. Então chore com os que choram. Se for só isso, ofereça o seu ombro, ofereça a sua mão, estenda a sua mão. Isso vai fazer muita diferença. E isso vai fazer uma diferença nas suas provações. Né? E aí ele falou que a gente vai descobrir que se a gente ajudar, os nossos ombros serão fortalecidos. Porque é o peso, né? O peso está aqui, o fardo que eu estou carregando, os meus problemas, as minhas dificuldades que eu estou vivendo, eu estou passando por tanta coisa. Mas ele está dizendo que não que o Senhor vai tirar a minha aprovação, mas Ele vai fortalecer o meu ombro para que eu carregue com mais facilidade, com mais força as minhas dificuldades. Ele disse, e perceberemos uma luz em meio à escuridão. Tem coisa melhor que a gente perceber isso, né? Ter isso, essas bênçãos aqui no meio das nossas provações? Então lembre-se disso. Não foque tanto nos seus problemas. Foque no dos outros também, né? Ele está dizendo isso. Vai lá, ajuda alguém. Né? E é interessante isso. Eu acho que você, talvez alguns de vocês já tenham passado por isso, mas eu já passei. A gente está vivendo os problemas, aí você vai visitar alguém que está, né, ou na administração, ou você vai visitar alguém que está doente, alguém que está passando por dificuldades, aí você sai de lá falando, caramba, estou me sentindo melhor. Estou me sentindo fortalecido. E acho que talvez essa seja a maior bênção.
Quando a gente sente paz, se sente fortalecido, sente o Senhor do nosso lado. Então, a vida inteira, como eu falei aqui, a vida inteira você vai passar por provação. Lembra disso, não tem jeito. Mas também a vida inteira você pode ajudar alguém e a vida inteira o Senhor vai estar com você. Sempre. Então, tá aí, temos algumas ferramentas que a gente pode usar, né? Aliviar o fardo dos outros vai ajudar muito. Focar na vida eterna, o nosso enfoque. Qual é o meu enfoque? Vida eterna. Tira o foco dos problemas, foca na vida eterna, foca em Cristo. Olha que ferramentas maravilhosas. E tem outras que, né, que a gente sabe que podem ser usadas. Ele conta, o presidente Arlen conta que a mãe dele sofreu muito durante toda a vida dela. Ela teve muitos problemas de saúde, problemas assim terríveis durante toda a vida dela. Ela sofreu muito. E no funeral dela, o presidente, na época era o elder Spencer W. Kimball, né, membro do Quórum dos Doze, ele estava presente no funeral da mãe do presidente Arlen. E o presidente o elder Kimball na época, né, que foi o nosso profeta depois, ele disse o seguinte. Ele disse, né, após falar algumas coisas sobre provações e a fidelidade da mãe do presidente Arlen, ele disse: alguns de vocês podem estar se perguntando por que Mildred era a mãe do presidente Arlen. Então, alguns de vocês podem estar se perguntando por que Mildred tinha de sofrer tanto e por tanto tempo. Vou lhes dizer o porquê. Foi porque o Pai Celestial queria aperfeiçoá-la um pouco mais. Então, não fique achando que as suas provações, que os seus desafios são terríveis, que só te traz tristeza e angústia. O Senhor está te aperfeiçoando um pouco mais. Entende isso? E é por isso que eu disse que não vai acabar. É a vida toda. Mas a vida toda você também pode sentir paz. A vida toda você também pode sentir alegria. E tudo isso faz parte. O elder Scott também disse uma coisa muito interessante, que eu amei. Ele disse, ao passar por provações, pelos propósitos dele, se você confiar nele e exercer fé, ele vai ajudá-lo. Essa ajuda virá geralmente passo a passo, um pouco de cada vez. Isso é importante. Um pouco de cada vez a ajuda vai vindo do Senhor. Em cada fase, a dor e a dificuldade causada pelo sofrimento persistirão. Se tudo fosse resolvido quando solicitado na primeira vez, não haveria crescimento. Então a gente está passando por uma provação, ora quer que aquilo já acabe. Não funciona assim. Não haveria crescimento, ele disse. O Pai Celestial e seu Filho amado o amam com perfeição. Eles jamais exigiriam que passassem por um momento difícil sequer, qualquer momento difícil, além do que fosse necessário para seu benefício pessoal ou daqueles a quem você ama. É exatamente isso. Entende? É exatamente isso. Então, tudo é para o nosso próprio crescimento. Todas as dificuldades. O Senhor falou lá em Isaías, que é citado no livro de Mórmon, ele disse, eu vos purifiquei e vos escolhi na fornalha da aflição. Então a gente precisa passar por essa fornalha para a gente se aperfeiçoar e para a gente ser escolhido. Não tem jeito, é assim que funciona. E eu queria te dar uma ferramenta a mais aqui, depois de tudo que isso foi falado. Uma ferramenta que eu uso pessoalmente, que isso me ajuda muito. Que é simples. Nada mais do que uma conversa com o Senhor, uma oração. A conversa com o Senhor. Eu falo conversa porque assim,
uma oração assim daquelas que a gente faz de rotina, né? Às vezes você está passando por provações tão difíceis que às vezes você se sente tão triste, angustiado com a situação, que se você conversar com o Senhor e abrir o seu coração, pode até fazer oração de olhos abertos, não tem problema nenhum, pode falar em voz alta, assim, não gritando, né? Mas em voz alta, como a gente está conversando aqui agora. Conversa com ele como se ele estivesse ali presente. E abra o seu coração. Fala tudo o que você está sentindo. Tudo ele vai te ouvir. Porque, como eu te disse, ele sempre estará aí. Então ele vai te ouvir. E tem um hino que eu gosto muito, que eu queria ler a letra dele para a gente finalizar aqui a nossa conversa de hoje. É o hino 83. Com fervor fizeste a prece? É uma pergunta, né? Com fervor fizeste a prece? Você fez a sua oração com fervor? No sentido de buscar isso, né? Dessa conversa com o Senhor e de buscar ouvi-lo e senti-lo. Às vezes você não vai ouvir uma voz, né? Você não vai ter uma aparição física dele, mas você vai sentir ele ali. Você vai sentir a paz que excede a todo entendimento. Você vai sentir esperança. Você vai ser consolado e fortalecido. E esse é um hino muito lindo, né? Com fervor fizeste a prece. E aí são várias perguntas, né, nas estrofes. Com fervor fizeste a prece ao amanhecer, suplicaste pela graça e amparo deste dia em adoração. Com fervor fizeste a prece ao enfurecer, implorando pela graça de aos seres ofendido dares o perdão. Com fervor fizeste a prece ao entristecer. E aqui essa última estrofe, ela é muito importante. Olha só, sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Com fervor fizeste a prece ao entristecer, quando cheio de pesares um alívio procuraste para a solidão. Então você fez uma oração com fervor, conversou com o Senhor com fervor. Você fez isso quando você estava triste ou quando você se sentiu sozinho. E aí o refrão diz: que repouso alcançado é a humilde oração, que ao mais desalentado traz consolação. Lembre-se disso. Essa é uma ferramenta poderosa que eu usei muito na minha vida, aprendi na missão a falar de olhos abertos com o Senhor, em conversas com Ele quando me sentia triste, desanimado, angustiado, sozinho. E Ele sempre, absolutamente sempre, não de uma vez, né, como aprendemos com Andrew Scott, aos poucos, Ele foi me dando paz, foi me dando forças. Hoje eu tenho as minhas provações, eu tenho as minhas dificuldades, os meus desafios. Mas o Senhor já me sussurrou aos ouvidos que eu preciso passar por isso e que isso é necessário para o meu aperfeiçoamento. Então isso eu digo a você, lembre-se sempre dessas ferramentas que a gente falou aqui hoje. Use cada uma delas para que você esteja perto do Senhor, porque Ele está perto de você. Então fica mais perto dEle. Não se distancie dEle. Faça tudo o que você puder. Guarde os mandamentos. Coloque o seu foco em Cristo, em ser como Ele é. Porque é isso que vai nos dar paz em meio a todas as tristezas que nós passamos nessa vida. Te vejo no próximo vídeo.